Olá, hoje eu estou aqui para falar sobre as unidades 5 e 6 de gestão de pessoas. A gente vai trabalhar um pouquinho sobre a avaliação de pessoas e depois vamos partir para liderança e QVT, ok? Como se avalia pessoas? Essa é uma pergunta que não é uma pergunta trivial de se responder. Quando você vai avaliar um funcionário, você pode utilizar o quê? Métricas de desempenho. E você tem ali quesitos para avaliar, avaliação, desempenho, fatores críticos de sucesso, ok? Mas qual desempenho que eu quero avaliar? Por que eu quero avaliar? Como? Quem que vai avaliar? Quando que eu vou fazer essa avaliação? E assim que eu tiver o resultado, como que eu vou divulgar esse tipo de avaliação? Então, existe algumas ferramentas que foram e algumas que ainda são utilizadas. No material da unidade 5 e nos slides que eu já disponibilizei lá na Mediateca, vocês vão ver as escalas gráficas de desempenho, que foi a primeira escala que foi elaborada, que vai de ótimo a péssimo. E aí você marcaria, por exemplo, em pontualidade, o maior grau em ótimo e o menor grau em péssimo. Você marcaria ali com X. Depois evoluímos para uma escolha forçada, que seria uma tabela, igualmente uma tabela com, por exemplo, pontualidade, como eu já falei, ótimo, bom, regular, péssimo. Só que aí não bastaria apenas marcar um X, se o cara foi bom ou foi péssimo. Você usaria ali pequenos conceitos para determinar atitudes comportamentais. Por exemplo, se eu marquei uma assiduidade ótima, então eu teria que colocar alguma coisa agregada, por exemplo, sempre presente. Se eu colocaria trabalho de equipe, bom, às vezes se ausenta do grupo. Enfim, eu tenho que justificar aquela escala que eu optei. Uma escala ela não proporciona uma visão global daquele seu grupo, ela não permite comparações e não há uma avaliação participativa daquele funcionário. Também tivemos ali o checklist, né, que você avalia de 1 a 5 um determinado fator. Por exemplo, no slide eu botei um checklist da avaliação de desempenho. Eu avaliei a habilidade para decidir, se ele aceita responsabilidades, e vai botar de 1 a 5, sendo 1 a mais baixa e a 5 a escala mais alta. Essas tabelas, na verdade, elas não equacionam o problema de desempenho. O que resolve? Né? Na verdade, a gente não tem uma poção mágica, mas nós podemos, por exemplo, nos aprimorar e apropriarmos da avaliação participativa por objetivos. Por quê? Nesse sistema, que a gente chama de APO com 2 P's, ressurge aquela administração por objetivos, a APO. Então, é um relacionamento no qual você tem uma visão mais proativa. Então, primeiro, o gerente e o funcionário vão avaliar os objetivos consensuais, ou seja, os objetivos que eles julgam importantes julgarem. E aí, depois, partimos para um comprometimento pessoal para alcançar esses objetivos conjuntamente. Há uma negociação de recursos, meios que a gente precisa para atingir a esses objetivos, se vai precisar de um treinamento, equipamento, material, o desempenho, a monitoração constante desse resultado e a retroação intensiva e contínua. O que seria isso? O funcionário precisa saber avaliar como está o seu trabalho. Quando eu falo retroativo, ele tem uma autoavaliação e tem uma avaliação do grupo, né? Então, ele sempre tem ali uma resposta ao que ele fez. Então, ele vai analisar as críticas positivas e as críticas negativas. Na nossa apostila, na unidade 5, nós falamos em liderança. E eu peguei uma frase de Peter Senge, que liderança, a nova visão da liderança nas organizações que aprendem, se centra em tarefas mais sutis e mais importantes. O que ele quer dizer com isso? A liderança tem que sair daquele macro. Líder não é aquele que impõe. O que é ser um líder? Líder é aquele que tem seguidores, é aquele que tem uma luz, tem
a dádiva de fazer as pessoas escutarem ele, elaborarem novas soluções e os seguirem. Então, líder não é aquele que apenas manda, líder é aquele que sabe escolher equipe, sabe alocar as pessoas de acordo com as habilidades e competências dela. Um líder está sempre atento em tarefas sutis, não só em tarefas de marca. E aí, na unidade 6, nós partimos para segurança, saúde e qualidade no trabalho, que é o QVT. No slide, vocês vão ver que eu destaco um quadro que está lá na apostila, que primeiro é o SAT, a segurança de acidente ao trabalho, que é o seguro. Os trabalhos eles têm que proporcionar um seguro caso você tenha um acidente de trabalho. Eles têm que fazer um seguro das pessoas que ali trabalham. O SESMET, que é o Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho. Vocês já devem ter reparado que as grandes empresas de médio e grande porte, elas têm um médico do trabalho ali e tem um engenheiro de segurança. Para que serve? Para dar segurança ao nosso trabalho, né? Que não tem uma poça de água que ali possa cair um funcionário, você passa mal, tem alguém para te atender, né, para fazer um acompanhamento. Então, é uma exigência que a gente tem na legislação trabalhista. E tem o CIPA, que é uma comissão interna de prevenção de acidentes. Quando você tem uma empresa com mais de 20 funcionários, a gente tem que ter esse CIPA. E o conselheiro do CIPA, ele é eleito através de um voto secreto e ele fica durante um ano dentro dessa representação, ok? A participação dos funcionários é voluntária e quem ganha para integrar essa comissão tem um ano de emprego, de estabilidade no emprego, né? Então, porque ele precisa ter toda a paciência, a estabilidade para conseguir apontar problemas que venham surgir, fazer relatórios, né, de prevenção. QVT é a sigla que fala de qualidade de vida no trabalho. O que é qualidade de vida no trabalho? É o grau de satisfação que um colaborador tem com as funções exercidas no ambiente que ele trabalha. Então, é aquela segurança que a gente tem, que a gente, no momento laboral, nós estejamos satisfeitos com o ambiente de trabalho. Na unidade 6, que é uma unidade muito corrida, a gente fala em aprendizagem organizacional. E o Peter Senge, com as 5 disciplinas, ele é o que é mais realçado ali. Então, as 5 disciplinas de Peter Senge, ela começa com domínio pessoal. Então, domínio pessoal é a expressão para o crescimento e aprendizado pessoal. Modelos mentais, a gente já vem com alguns padrões mentais, seja pela criação, seja pelo local onde vive, então aquela cultura. Então, esses modelos são suposições que a gente tem sobre um determinado assunto e a gente, em algum momento, tem que quebrar um pouco, porque a gente tem que se abrir às novas oportunidades. Visão compartilhada. Isso é essencial para a organização que aprende, pois ela vai fornecer um foco de energia para a aprendizagem, né? Quando você compartilha a sua visão com os outros, você vai escutar outras pessoas que têm visões diversas e você vai reelaborar e acrescer aquela sua visão. Aprendizagem equipe. Ela parte do desenvolvimento da visão compartilhada, né? E uma equipe que aprende junto, ela aprende muito mais. Pensamento sistêmico é a capacidade de identificar e entender como as forças e os elementos estruturais daquele sistema, eles produzem diversos fenômenos. Tanto esse pensamento sistema está ligado a fatores internos quanto a fatores externos. Bem, lembrando que o nosso vídeo é um resumo, né, uma aproximação, um approach que eu faço com vocês, para a gente não ficar tão afastado. Eu postei o slide de tudo que eu falei aqui, temos o vídeo, mas o material é essencial. Se você quiser saber sobre Peter Senge, joguem lá as 5 disciplinas de Peter Senge no Google Acadêmico, que vocês vão achar vários artigos muito interessantes a respeito do assunto. Ok? Até o próximo vídeo e estudem sempre e organizem o seu tempo, ok? Tchau!